Oi, gente, boa tarde. Que bom que vocês chegaram aqui para a aula de matemática. Sejam todos bem-vindos. Eu sou Viviane, professora de vocês aqui no Centro de Mídias. E hoje nós vamos dar continuidade àquela sequência de recuperação que a gente está fazendo. Já com o pé lá no ensino médio, lá na primeira série, né? Nós vamos precisar de algumas coisas. A semana passada a gente falou um pouquinho sobre os conjuntos numéricos, especialmente sobre as frações, operações com frações, né? O Tony e eu revezamos aqui nas explicações e agora a gente vai retomar coisas no campo da álgebra. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as equações de primeiro grau, depois a gente vai falar sobre os sistemas, sobre as funções e tudo aquilo que a gente já viu anteriormente, porque vocês vão precisar aí no ensino médio, tá? Vocês vão precisar tanto para as aulas de matemática como para as aulas de física, as aulas de química e das ciências que vocês terão aí de novidade este ano, tá certo? Olha aqui para nossa telinha, ó, equação de primeiro grau com uma incógnita. A habilidade que a gente está trabalhando é a 0808, que é sobre resolver e elaborar situações, problema que possam ser representadas por sistemas de equação de primeiro grau. Então hoje a gente vai falar sobre as equações de primeiro grau, mas o intuito da gente é chegar depois aqui umas duas, três aulas a resolver sistemas. Sistemas são quando a gente junta duas equações, né, de duas letras, né? E aí a gente quer achar uma resposta que sirva tanto para uma equação quanto para outra e que tenha o valor dessas duas letras, tá bom? Esse é o final, mas a gente vai fazer um passo a passo aqui, nós vamos construir um passo a passo. Hoje nós vamos falar da equação com uma letra e de primeiro grau. E depois a gente vai falar da equação com duas letras também de primeiro grau para montar o sistema. Então vamos olhar aqui para a nossa telinha. Nós vamos começar assim, ó. Eu vou pedir aqui para o pessoal do estúdio, para o Tom, nosso câmera, ele está sempre aplicado aqui, já está com o material, me ajudar nessa resolução. O chat está aberto, olha, tem vários de vocês participando aqui. Nós temos o Matheus, a Vitória, a Sara, o João Henrique, né? O Rei, o Raira, né? Eu acho, o Gabriel, o Cauã, todos vocês, bem-vindos. Que bom que vocês estão aqui no chat me fazendo companhia. Então eu vou fazer aqui uma brincadeirinha e vocês respondam aí no chat daqui a pouco, tá? Olha aí na nossa telinha, ó. Vamos lá, o Tom vai ajudar a gente também aqui, ó. Pensem em um número de 0 a 9. Pensa em qualquer número aí, né? Tem que ser um número natural, que é mais fácil, tá? Um número de 0 a 9. Mas não fala pra ninguém, só pensa, anota aí no caderninho. Pensou? Ó, multiplique por 3. Pega este número e multiplique por 3. Some o resultado que você achou aí com 6. Então, ó, pega o número que você pensou, multiplica por 3 e ao resultado soma 6, beleza? Vamos lá, continuando. Divida o que você achou até aqui por 3. Pega o resultado aí e divida por 3. Depois você vai lá e subtrai do resultado o número que você pensou primeiro. Então, de novo, ó, pensa em um número, pega este número, multiplica por 3. Depois soma 6, depois divide por 3 e subtraia o primeiro número que você pensou. E aí eu vou descobrir, ó, este número que você, essa conta que você fez aí deu 2, né? O Tom tá dizendo que sim, né? Tem aplausos aí pro Tom? Tem aplausos aqui pros nossos aluninhos? Aê, muito bom. Então o resultado dá 2 e eu adivinhei, tá certo? Esse tipo de exercício aparece aí em alguns livros, especialmente nas séries iniciais, quando a gente começa a estudar as equações. É um tipo de exercício de brincadeira que a gente pode resolver montando uma equação, mas que no final da aula eu vou mostrar para vocês como foi que eu descobri, tá bom? Então vamos continuar aqui, ó. Olha aí, vamos só lembrar então algumas coisas que a gente já falou ao longo do 9º ano, ó. A gente está aqui falando das expressões algébricas. As expressões algébricas são aquelas escritas matemáticas que têm letras, números, operações entre elas, tá certo? Nessas expressões a gente divide em dois tipos, né? Os polinômios, né? E as equações. Os polinômios são aquelas expressões que têm letras, números, mas não tem igualdade. Tem operação, tem tudo, mas não tem uma igualdade. Quando você pega essa expressão e coloca um símbolo de igual, né, igual a outra coisa, você tem então uma equação. Então as equações, né, do tipo polinomial são aquelas equações que são formadas por letras, números e operações
e tem uma igualdade. Ó, olha aqui para nossa telinha. Quando você escreve, por exemplo, x² mais 1, isso não tem igualdade. Isso é apenas uma expressão algébrica do tipo polinômio. Agora, se você pegar, ó, x² igual a 3x, por exemplo, então você tendo uma igualdade entre letras, né, operações e números, você vai ter então uma equação, beleza? Então as equações, ela tem um sinal de igual. Se não tiver sinal de igual, não é equação, tá bom? E quando a gente tem este símbolo, esse sinal de igual, na matemática ela é muito, tem um valor muito alto, significa uma afirmação. Tá? Então, se eu estou dizendo assim, ó, x² igual a 3x, eu estou falando que um número elevado ao quadrado tem que ser igual ao triplo desse mesmo número. Então, a gente vai ter aí que achar quem é esse número, né? Se tiver alguma solução, se essa sentença for verdadeira, se essa igualdade for verdadeira, deve existir um número que elevado ao quadrado, né, chega no resultado igual. Neste caso aqui, o resultado seria 0, né? Se você pegar 0 vezes 0 é 0, e 3 vezes 0 também é 0. Uma outra possibilidade aí seria o 3, né? 3 ao quadrado é 9, e 3 vezes 3 também dá 9. Então, nós teríamos duas possibilidades para responder isso aí, para descobrir quem é esse número. Então, as equações, elas são utilizadas para descobrir números desconhecidos, tipo essa brincadeirinha que a gente começou, tá certo? Olha aqui na nossa telinha, vamos continuar, ó. Aqui nas equações, a gente vai ter dois tipos, tá? Pra gente aqui no nono ano. Lá na segunda série, na terceira série, vocês vão ver outro tipo. Até no final do ensino médio, você vê vários tipos de equações, tá? Mas agora a gente vai falar de dois tipos. A do tipo polinomial, né? Ela pode, se ela tiver uma letra só, equação de primeiro grau com uma incógnita. Incógnita é aquilo que a gente não sabe quem é, mas quer descobrir, né? É um número desconhecido. Então, essas são as equações com uma incógnita. E também tem a equação que tem mais de uma incógnita. A gente chama de variáveis. Por exemplo, aqui, ó, essa que a gente está falando são equações de uma letra só, uma variável, uma incógnita, porque só tem uma letra aqui, né, o x. Mas quando você faz assim, ó, x mais 2y igual a 1, você está falando de uma equação com duas letras, né? Tá certo? Então, a gente agora vai falar dessa primeira aí, ó, das equações com uma letra só, tá? E aí, na sequência aí das aulas dessa semana, a gente vai falar da outra também. Então, vamos lá. Nós estamos nas equações, nas expressões algébricas do tipo equação. Então, tem que ter uma igualdade e tem que ter uma letra só, tá? Nós estamos falando dessas equações que só tem uma letra. E o grau é 1, significa que não vai ter letra com expoente igual a 2, por exemplo. Todas as equações que a gente vai falar, ela tem só esse tipo aqui, ó, 3x, 2x mais 3x, né, igual a 1, algo desse tipo, ó, uma única letra e o expoente aqui é sempre 1, ó. Quando o número não tem ninguém em cima, é porque é 1, tá certo? É esse tipo de equação que a gente vai falar hoje, beleza? Continuando aqui, olho na nossa telinha, ó. Vou fazer este exemplozinho e daqui um pouco vocês vão pro chat e responder uma, tá bom? Presta atenção como eu vou fazer. Pega o seu caderninho aí e vamos anotar. Olha lá. Resolva as equações a seguir. Como que a gente resolve isso, né? Então, nas aulas anteriores, essa aula foi feita lá no mês de junho, né? Eu tenho uma aula igual a essa. Então, eu expliquei um passo a passo, expliquei muitas coisas. Mas agora que a gente está um pouco mais maduro, a gente vai fazer de um método prático, tá certo? Como que a gente resolve, ó? Então, passo a passo. Primeira coisa que a gente vai fazer é abaixar o sinal de igual, ó. Porque a equação não pode nunca perder esse símbolo aí, tá certo? Abaixa, então, o sinal de igual. E aí, o que que a gente faz? A gente separa de um lado da igualdade quem tem letra e o outro lado da igualdade quem não tem letra. Por quê? A gente consegue fazer continhas letras com letras e números com números. Por exemplo, ó, 3x mais 4 não dá para fazer conta nenhuma. Porque o x a gente não sabe quem é quem a gente quer descobrir, tá certo? Mas eu saberia fazer, por exemplo, 3x mais 2x.
era, você tem 3x, ganha 2x, você fica com 5x. Então, quando você tem letra com letra, você pode fazer conta. Então, aqui nas equações, a gente vai fazer isso, usar esse truque. Separar de um lado da igualdade quem tem letra e o outro lado da igualdade quem não tem letra, para a gente poder fazer as contas de operações aí, tá certo? Só que é o seguinte, cada vez que eu trocar, né, a posição aí de um lado para o outro para a igualdade, eu tenho que usar a operação inversa, né? Tá certo? Quem é mais, se trocar de lado vai menos, né? Quem tá vezes vai dividindo e quem tá multiplicando quem tá dividindo vai multiplicando. Sempre a inversa, tá certo? E por todas as coisas que a gente já explicou aqui e a gente já explicou aí na aula que aconteceu no dia 13/6, vocês podem voltar lá, que essa aula tá explicadinho os motivos, tá bom? Olha aqui na nossa telinha. Então ficou assim, ó. Quem tem letra eu vou deixar do lado esquerdo, quem não tem vai ficar do lado direito. Então ficou assim, ó. 3x, 3x tem letra, então ele desce aqui mesmo. Ele não troca de sinal, ele só desceu. O 4 eu vou passar pro outro lado, para separar quem tem letra de quem não tem. Então, ó, tá mais 4, vai pro outro lado, menos 4. Ó, o 6, ele já está do lado direito da igualdade, então eu vou abaixar ele. O número que não tem sinal é porque ele é mais, ele é positivo. Então, a gente tem que baixar sempre com o seu sinal. Os números aqui, as letras sempre têm o seu sinalzinho. Olha lá, ó, o 2x seria bom ele ficar do outro lado lá com o 3x. Então, ele vai trocar de lado. Então, ele vai trocar pela operação inversa. Então, ele está somando de um lado, ele vai para o outro lado, subtraindo, ó, para a gente manter aí, né, as condições de igualdade. E o menos 3 já está do lado direito, eu vou só abaixar. Então, veja, quem troca de lado, troca aí, né, a operação, troca o sinal, e quem permanece abaixa do jeito que ele tá bom? E agora eu consigo fazer a conta, olha lá. 3x menos 2x, você tem 3x e deve 2x. Você fica com 1x, fica sobrando 1x. Então, 1x e x é a mesma coisa, beleza? Então, desce o sinal de igual. Você nunca pode perder o sinal de igual, tá certo? Uma linha para cada coisa. Então, do outro lado ficou assim, ó. Deve 4 e tem 6. Lembra que quando os números estão com sinal positivo, sinal negativo, a gente pensa que é dinheirinho? Então, olha lá, ó. Os negativos você deve e os positivos você paga. Então, você deve 4 e tem 6, então você fica com 2. Você tem 2, mas deve 3, então você fica devendo 1. Tá certo? Então, ou você pode pensar, ó, devo 4 e devo 3, eu devo 7. Pago 6, vai ficar devendo 1. Então, ó, o valor deste número desconhecido, desse x, é o menos 1, tá certo? Então, a gente vai terminar aí a conta, né? Quando você descobre quem é a letra, você para, porque as equações, elas servem para isso, para descobrir quem é a letra, quem é a incógnita. Quem em esta letra representa um número que você não sabe, tá? Algumas pessoas conseguem fazer de cabeça, outras precisam fazer esse método prático aí que a gente está fazendo, tá bom? Aqui, como é uma recuperação, uma revisão, um resgate, a gente vai usando esses truques matemáticos que tem toda uma explicação aí, que foram dadas, essas explicações foram dadas anteriormente, beleza? Agora a vez de vocês, ó, vou passar aqui, passar rapidinho, que eu já fiz a mão, eu fiz uma animação, agora a vez de vocês, tá bom? Então vocês vão ter aí, ó, 2 minutos para resolver este exercício, ó. Eu vou ler para vocês, preste atenção e anota e fala aqui para mim no chat quanto é que vocês acharam. Então ficou assim, ó. Marcos comprou um caderno por R$ 28,00 e 4 canetas. Então, um caderno de R$ 28,00 e mais 4 canetas. Ele gastou, no total, R$ 36,00. Então, qual foi o preço de cada caneta? Ora, veja, ele tem o valor do caderno e ele comprou 4 canetas que ele não falou o preço. Então, o que a gente quer saber? Quanto vale cada caneta, tá certo? Então, para começar, o que a gente pode fazer? Montar a equação. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar 30 segundos para você escrever aqui no chat para mim qual é a equação. Não é para responder, é só para escrever a equação. Veja, um caderno que custou R$ 28,00 e 4 canetas que eu não sei quanto custa, tem que dar um total de R$ 36,00. Escreva essa equação aí para mim, aqui no chat, e a gente volta em 30 segundinhos.
Tô vendo aqui no chat que o pessoal disse que deu contas erradas aqui. Tem gente que achou no primeiro exercício aquele lá da brincadeira 0. Tenta fazer de novo a conta, a gente vai voltar. O Tony aqui já fez a conta dele, né? Me mostrou aqui o caderninho. Vamos ver se o Tom acertou aqui, ó. Vamos olhar aqui direitinho. Ficou assim, ó. Se eu chamar a caneta de C, poderia ser uma letra qualquer. Então, as equações é um recurso que a gente tem de descobrir um número desconhecido. E aí a gente chama esse número de uma letra e tenta resolver, tá certo? Então, chamando a caneta de C, poderia ter sido X, tá certo? Olha lá, ó. Então, vai ficar assim, 28, que é o caderno, mais 4 canetas. 4 canetas eu posso representar assim, né? 4C. Tem que dar 36. Eu quero saber quanto custa cada caneta. Agora vocês vão ter mais 2 minutinhos para você dizer quanto custa cada caneta. Tem gente aqui no chat que já deu a resposta aqui, mas eu vou dar mais um tempinho para os colegas escreverem. Tenta resolver, ó. Abaixa o sinal de igual. Quem tem letra fica de um lado e quem não tem você põe do outro. Quem trocar de lado tem que trocar a operação, tá bom? Vocês vão ter mais 2 minutinhos para dizer quanto custa cada caneta. A gente já volta. Voltamos aqui, ó, o Tom fez aqui, ó, as contas, né, os cálculos, fez direitinho usando esse procedimento aí, essa técnica da gente trocar de lado, né, mudar as letras aí, as posições. Mas aqui o pessoal também tá indo bem. Tem aplausos para os nossos estudantes que estão aqui nos acompanhando. Muito bem, ó. Tem a Mirella que achou R$2, a Sara, a Laura falou que deu R$2 também, que ela sabe fazer de outra maneira. Sim, tem várias maneiras de fazer, né? Tem a Vitória, a Amanda, o Bruno Silva, o Eduardo José, a Yasmin fez umas contas aqui, mas por fim ela achou 2 também. Carol, a Sara, o Lucas, o João Henrique, todos vocês disseram 2. E é isso mesmo, e o Tom também tá concordando, ele disse que deu 2 também a conta dele aqui. Então vamos ver como ficou, ó. Olha aqui pra nossa telinha. Então eu vou, a primeira coisa, abaixar o sinal de igual, ó. Eu vou separar a letra de um lado, o número pro outro. Então eu olho pra minha continha e vejo que o 28 não tem letra, né? Não tem letra. E o 36 também não. Então eu vou colocar o 28 junto com o 36. Só que a gente não pode perder ninguém no caminho, tá certo? Então, ó, o 4C tá no lugar certo, eu vou abaixar, então não troco o sinal. O 36 também está no lugar certo, eu vou abaixar, não vou trocar nada aqui. Agora, o 28 tá indo da esquerda para a direita. É como se ele pagasse um pedágio, né? Ele estava positivo, né? Quem não tem sinal é positivo, vai para o outro lado, então negativo. E aí, ó, o que que a gente tem? Faz a continha. Tudo que você não resolver, você abaixa, ó. Eu vou resolver esta parte, então copia todo o resto. Abaixa o 4C, abaixa o sinal de igual e 36 menos 28 costuma dar 8, né? E aí, ó, chegou aqui, o que que eu faço? Veja que o 4C significa 4 vezes C. Quando eu tenho um número e uma letra, eu estou dizendo que eles estão multiplicando, né? Ou a mesma coisa de fazer C mais C mais C 4 vezes. Então, eu vou passar o 4 por outro lado também, porque eu quero saber quem é o C sozinho. Isso é isolar a letra, deixar a letra sozinha no mesmo lado, né? Então, olha lá, abaixa
o igual, abaixa o C e abaixa o 8. O 4 que está vezes, ele vai para o outro lado dividindo. É a mesma coisa que vocês dividirem para os dois lados aí. Veja que você está trocando a operação de vezes por divisão. Então, você não pode trocar o sinal aí do 4, tá certo? Você troca o símbolo de vezes pelo símbolo de divisão. Você está trocando a operação, você só pode trocar uma, tá? E as divisões e as multiplicações, elas têm prioridade. Então, trocou a multiplicação por divisão, acabou. Tá bom? Ou é a mesma coisa que você dividir os dois lados por 4. De qualquer forma, 8 dividido por 4 vai dar 2, portanto, o valor de cada caneta é 2. E se você não estiver acreditando, você faz lá, ó, 4 vezes 2, 8, 8 mais 28, que dá 36. Tá certo? Aplausos aí para os nossos aluninhos e também para o Tom. Boa! Agora eu vou fazer outro exemplo aqui para vocês e aí vocês vão ficar com um aí para fazer que não vai dar tempo, que eu vou falar como que foi que eu fiz a nossa continha aí inicial, tá bom? Essa daqui tem uma fração. Na aula anterior a gente falou sobre somas de fração. Aqui nas expressões algébricas é do mesmo jeito, ó. Olha aqui para nossa telinha. Primeira coisa que a gente faz, ó, abaixa o sinal de igual, quem tem letra de um lado, quem não tem para o outro, ó. Eu vou passar o mais 5 para o outro lado e vou passar o x junto do x sobre 3. Então, olha lá, ó, x sobre 3, ele desce porque não tá trocando de lado. O x vem para cá, ó, menos x, né? Troca de lado, troca a operação. Aqui ele tinha mais, vem para cá menos. Desce o menos 3, olha lá, ó, o mais 5 tá trocando de lado, ele vai menos 5. Olho para isso e sei resolver de cara esta conta aqui. Ok, então já resolve, ó, x sobre 3 menos x, ó, quem não resolve você copia, você abaixa. Você deve 3 e deve 5, portanto você deve 8. E agora? Agora a gente tem que somar números com frações, lembra disso? Para a gente somar, o denominador tem que estar igual, ó. Então, quem não tem ninguém embaixo é 1, não é? Então, o que que eu faço? Vou trocar esta fração aqui por uma fração com denominador igual. Então, se eu multiplicar em cima e embaixo por 3, que é o que eu vou fazer aqui, ó, olha o que acontece. Tudo que você não faz, você copia, não é mesmo? Ó, x sobre 3 desce, então vai ficar assim, ó. 3 vezes x, 3x, 1 vezes 3, 3. Desce o sinal de igual e desce o 8, menos 8. E aí eu vejo que aqui, ó, tá todo mundo com denominador igual. Então eu faço a continha de cima. Você tem x e deve 3x. Fica devendo 2x, ó. 2x e copia todo o resto, tá certo? Olha lá, menos 8. E aí a gente faz os procedimentos comuns aí. Tu vai passando os números para o outro lado, tá certo? Operação inversa, sempre. Olha lá, ó. Desce o sinal de igual. Olha o que eu vou fazer, ó. Uma linha para cada coisa. O 3 está dividindo. Eu vou passar para o outro lado multiplicando. Então vai ficar assim, ó. Menos 2x igual a menos 8 vezes 3. Beleza. Você sabe resolver alguma coisa? Sei. Então resolve, ó. Abaixa quem você não está fazendo nada, quem você não mexeu e faz a continha. Olha essa conta, ó. 2 vezes 3. Não, 3 vezes 8, 24. Menos aqui é como se tivesse um mais, né? Menos vezes mais, menos. Sempre que eu faço multiplicação, eu tenho que fazer regra de sinal. Tá bom? Então, menos vezes mais, ó, tem a multiplicação. Multiplicação tem prioridade. Multiplica o número e faz a regra de sinal. Sinais diferentes fica menos, beleza? Vamos lá, continuando, ó. Repare aqui, o menos 2 que está multiplicando, eu quero que ele vá para o outro lado, né? Ou você multiplica todo mundo por menos 2, ou você usa esse truque, ó. Copia quem você não mexeu. Olha aqui, atenção o que eu vou fazer, ó. Eu vou trocar a multiplicação, ó. 2x é a mesma coisa que 2 vezes x, né? Ele vai para o outro lado, né, com a operação inversa, mas a de multiplicação troquei por divisão. Veja que eu não posso trocar o sinal de 2 aí, tá bem? Porque o sinal menos não é a operação.